Olá, estamos no ar, Empresárias da Beleza, com Kátia Fonseca, e hoje com uma presença ilustre, doutora Heloíse Melo, advogada aqui da cidade de Barueri, São Paulo, especialista em registro de marcas e patentes, e hoje vamos falar sobre esse assunto, que é uma curiosidade também de muitos profissionais da área da beleza. Seja bem-vinda, doutora Heloíse. Muito obrigada. É um prazer ter a senhora aqui, né? Às vezes a gente até conversa aí no nosso trabalho, né? Uma jovem advogada, mas por respeito também, né? A doutora e senhora, a gente acaba falando também por ter o respeito à sua profissão. E também pela orientação que você também tem já acompanhado, né? Às vezes a gente combina, né? Pode falar você, mas às vezes a gente acaba escapando e deixa vir o senhora Heloíse também. Não, imagina. Né? Apesar de ser uma advogada jovem e também jovem na profissão, mas já comprovou muito conhecimento na área, muita responsabilidade no que faz. E eu agradeço por ter você aqui na nossa equipe também, nos dando orientação, e também no segmento de empresários, no geral, e também no segmento de empresárias da beleza. Eu que agradeço a confiança. Mata uma curiosidade que a gente tem, eu e você já conversamos um pouco a respeito disso, né? Mas muita gente tem a curiosidade de como que, o que leva, né? Qual o momento que a gente decide a seguir um caminho. E o que te levou a seguir por esse caminho de direito, da advocacia empresarial, o que te levou a trabalhar nesse segmento? Ok, então, tudo começa por um sonho, né? Desde os 12 anos eu tinha um sonho de cursar direito, de fazer justiça através da minha profissão. E um certo dia, uma tia minha, né, que ela é empresária, ela me fez a seguinte pergunta: o que você quer ser quando crescer? A pergunta é muito comum para qualquer adolescente, né, que está ali entre seus 12 a 15 anos. E aí eu comecei a refletir, né, no que efetivamente faria sentido para a minha vida. E imediatamente eu respondi que eu queria ser empresária, tanto como a minha família, que sempre foi comerciante, né? Pequenos empreendedores, nada muito grande, mas eu tive essa experiência dentro da minha família com empreendedores. Então eu disse que eu queria ser empresária, mas ao longo dos anos, né, eu percebi que ser empresário não seria tão fácil para mim, porque eu não sabia no que empreender, eu ainda era muito jovem, né? Então, eu tentei escolher uma outra profissão, que foi o direito, no qual eu poderia ajudar a sociedade, que eram outros princípios e valores que eu aprendi também na minha família, que é ajudar o próximo, né? Sempre fazer o bem. E aí eu identifiquei que a profissão do direito, né, porque hoje a gente tem juízes, desembargadores, promotores, advogados, que são funções e profissões essenciais para o desenvolvimento da comunidade, né, para a organização da ordem social. E aí foi quando eu decidi cursar o direito. Fiz vestibular, passei no vestibular, fui bolsista em toda a faculdade, né, através dos programas do governo e tal. E aí eu consegui realizar o meu sonho em cursar o direito. Só que como esteve no meu sangue a questão do empreendedorismo, e o direito, por mais que ele seja muito importante para a sociedade, ele acaba sendo, talvez não tenha tantas doses de inovação, uma coisa um pouco mais formal, eu decidi linkar o direito com o empreendedorismo. Foi quando eu me identifiquei na área do direito empresarial. Porque além de eu poder ajudar as pessoas, eu poderia ajudar os empresários, que são pessoas que eu sempre admirei ainda na infância, né? Então foi mais ou menos aí que começou essa minha escolha, né, pelo direito empresarial, dentro da advocacia. Que legal. E isso te levou a se especializar na área de registro de marcas e patentes, que é um segmento, né, dentro da área que precisa muita atenção também, né? Hoje em dia, principalmente.
Foi alguma coisa que te despertou por isso, assim, de algum fato que aconteceu também para seguir nessa especialidade também? Sim, como eu disse anteriormente, por mais que me formei em Direito, eu sempre fui muito ligada à inovação, à criatividade. Ainda no ensino médio, eu fiz um técnico em administração e eu tive muito contato com inovação. Só que inovar, simplesmente por inovar, ter criatividade, não significa que você vai ser o dono daquela ideia. Foi quando eu comecei a buscar, né, cursos relacionados a como proteger juridicamente as nossas ideias e as nossas invenções. Fiz estágio na área e foi quando eu me encontrei. Eu falei, poxa, faz todo sentido. Eu já gosto de inovar. Já sou uma pessoa criativa, por que não juntar o direito com a inovação, com a criatividade? Então foi mais ou menos daí que eu também consegui enveredar nessa área de registro de marcas e patentes. Tudo com um sentido, né? Não só ganhar dinheiro, e sim fazer algo com o propósito, né? Algo intencionado também para poder ajudar as outras pessoas também que não conhecem os seus direitos. É o que a gente estava comentando, né? A respeito de decidir o caminho por onde a gente vai seguir, né? A gente primeiro pensar, né? E escolher um trabalho que tenha a ver com o que a gente goste, né? Para que isso não fique cansativo, porque a gente tem facilidade, né, de lidar com isso no dia a dia e nos traz prazer também no trabalho, né, que é muito importante. Então, você também dá a consultoria jurídica, né, para vários segmentos, porém, como especialista nessa área. E nesse segmento de direito empresarial, a gente comentou um pouco a respeito disso, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o profissional, a pessoa que decide empreender e quer ter um negócio. Primeiro, a pessoa precisa ter esse conceito, né, de se tornar um empresário. E um dos primeiros caminhos é se formalizar como empresa, né? Deixar de ser um CPF e também ter um CNPJ. Você tem algumas orientações também para dar, que a gente já conversou a respeito disso, sobre os profissionais, os empreendedores que decidem fazer a abertura de um CNPJ. A primeira opção que a gente tem é a abertura do MEI, né, para formalizar como empresário. E, em alguns casos, as pessoas têm dificuldades com isso, né? Porque a gente tem a facilidade do acesso, que a gente mesmo pode acessar o portal do empreendedor e fazer a abertura, né, do CNPJ, porém, tem alguns riscos, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, o primeiro passo para quem deseja ser um empreendedor é estruturar o seu negócio. Eu não posso falar da formalização antes de tocar nesse assunto, que é você ter um plano de negócios, né? Você precisa estruturar o que você pretende fazer com aquele seu empreendimento. Não dá para acordar um dia e dizer, vou ser um empreendedor. Você precisa tirar essas suas ideias do mundo das ideias e trazer ela para o papel e estruturar através de um plano de negócios, né? A partir do momento que você decidiu o que você deseja fazer como empreendedor, como empresário, aí você parte para a segunda etapa, que é a formalização do seu negócio, né? E aí, como é que você faz para formalizar o seu negócio? Tudo vai depender do tipo de atividade que você deseja desempenhar. Se você vai abrir um salão de beleza, se você vai abrir um estúdio de maquiagem, e aí a partir do seu negócio, você vai verificar no portal do empreendedor se a categoria que você deseja desempenhar se enquadra em uma das modalidades do MEI, que é o microempreendedor individual. E o porquê que é importante a gente se formalizar, né? Muitas pessoas têm aquele medo, acham que ter um CNPJ vai comprometer toda a vida, enfim, mas não, isso é um mito, tudo precisa ser feito de forma consciente. Por isso eu repito, é importante ter assessoria de um contador, de um advogado, para que esses riscos sejam reduzidos, né? Para que você perca esse medo de se formalizar, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Muito pelo contrário, quando você tem uma empresa devidamente formalizada, você só tem a ganhar.
A gente tem as facilidades também, né, por ser uma empresa, né, tem os benefícios também, né, e também quando a gente vai fazer essa formalização como empresa, como você falou, tem a categoria onde a gente vai atuar, né, que tem o CNAE, que a gente precisa fazer a classificação. E isso a gente orienta, né, que a pessoa tenha o acesso, né, à consultoria de um contador, para poder fazer toda essa abertura, toda a definição do CNAE, qual é o segmento que ela vai atuar, para fazer da forma certa, porque tem alguns casos que as pessoas acabam tendo problemas depois, porque hoje a gente tem a facilidade de ter o acesso ao portal do empreendedor e, infelizmente, a gente também vê alguns golpes, né? O que você tem para falar sobre isso também, de orientação, né, para quem quer abrir o MEI e às vezes quer, pela facilidade, fazer sozinho também? Que tem a forma de fazer sozinho e a gente pode também fazer com o contador, né? Sim, sim. Qualquer cidadão, ele pode abrir de forma autônoma o seu MEI através do portal do empreendedor. Porém, eu faço aqui algumas ressalvas, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente há diversos sites falsos, né, que a gente chama de phishing, que é uma cópia do site original. Tem que se atentar muito bem ao site que você está acessando, né? Lembrando que o site correto para se abrir o MEI é o portaldoempreendedor.gov.br. Então, se você decidir optar, né, por abrir o seu MEI sozinho, você tem que observar para ver se aquele site que você está acessando não é um golpe. Por que eu digo isso? Porque para se abrir o MEI não há cobrança alguma. É totalmente gratuito. A única obrigação tributária que você vai ter que pagar é a DAS, né? E aí essa DAS, ela custa em média R$60. Esse recolhimento de DAS vai te assegurar os benefícios previdenciários. Então, você não vai estar pagando como se fosse uma taxa do governo sem fim. Aquela taxa é a cobrança de ISS, que são os impostos, recolhimento do INSS. Então, as únicas taxas devidas é as guias DAS, que é em média R$60. Para a abertura do MEI, não há cobrança alguma. Então, através dessa informação, você já consegue descartar uma série de sites que acabam cobrando, fazendo essas cobranças indevidas, né? E vocês também podem denunciar esses sites através do PROCON, enfim. E o legal é que, assim, a gente tem também esse compromisso, né, do pagamento dessa contribuição mensal, que é um dever, né, do empresário, porém a gente tem os benefícios também, como o seguro saúde, né, assistência depois para aposentadoria, tem toda a questão que a gente tem como empresário, né, os deveres, mas também os direitos que a gente vai ter aí também ao decorrer desse trabalho, né, dessa vida empresarial que a gente tem. E depois a gente, além do MEI, a gente tem, né, as empresas ME, Limitada, Eireli, que conforme vai crescendo a empresa, né, às vezes nos cursos, eu pergunto para as alunas, né, quem quer pagar mais imposto? Aí todo mundo fala, não quero, né, mas todo mundo quer crescer, né, então o imposto aumenta conforme a gente cresce, né. Então, a gente sempre fala isso. Aí, quando eu pergunto de novo, e aí, quem quer pagar mais imposto? Aí fala, não, então tem agora... fazer a pergunta, quem quer crescer? E aí eu vinculo depois, porque às vezes as pessoas imaginam que aumenta o imposto, mas aumenta as obrigações, né? Porém, a gente não aumenta os benefícios. A gente tem também os benefícios que aumentam e só paga mais imposto quando a empresa está crescendo. Né? Então a gente tem esse compromisso também para quem quer atuar profissionalmente de maneira formal, né? De maneira profissional mesmo. Isso, você tem direitos e deveres, né? Então, eu costumo dizer que você tem mais direitos do que deveres, porque quando você paga uma taxa que é equivalente a 5% de um salário mínimo mensal, que dá mais ou menos R$60, você vai ter assegurado auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão. Então, há diversos direitos que você, na condição de empreendedor, vai ter. Caso, porventura, você precise de auxílio doença por alguma eventualidade, você vai estar assegurado por esses benefícios. Então, é muito mais vantajoso você estar dentro da formalidade, porque além de você resguardar a sua empresa, você vai se resguardar como cidadão.
né? Então, por isso que eu digo, você vai ter muito mais direitos do que deveres. Isso é muito importante, né? Depois que o empreendedor decidiu se formalizar como empresa, aí vem a questão de identidade visual, de definição da marca, de qual segmento que eu vou atuar, de que forma que eu vou me mostrar para o mercado onde eu vou atuar. E um dos primeiros fatores é a gente decidir, né, em questão de imagem que a gente vai usar para divulgar o negócio, qual é a frase, qual é o nome do meu negócio, e aí sim vem a questão da gente formalizar a marca profissional também, que aí entra no seu segmento, né? Você acha que, assim, qual é o momento certo para a gente já entrar com esse processo de formalização e registro da marca? Tá, lembrando que ter o CNPJ não garante a exclusividade de uso sobre a marca, né? Eu recebo diariamente essa pergunta: como eu tenho o meu CNPJ, isso significa que a minha marca está protegida, não é? Eu falo, não, infelizmente não. Registro de marca está previsto na Lei de Propriedade Industrial, e aí é outra coisa que a gente vai falar aqui, né? Que é a proteção jurídica das marcas. Aí, respondendo a sua pergunta, qual que é o momento ideal para eu registrar a minha marca, né? Eu costumo dizer que o momento ideal é aquele momento que você efetivamente acredita na sua marca e no seu negócio. Se você acredita no seu negócio, deseja crescer através daquela marca, que a marca o que é? É a identidade visual do seu negócio, do seu empreendimento. E aí, por trás de uma marca, tem todos os valores agregados. Então, se você acredita no seu negócio, esse é o momento de você registrar a sua marca. Tá certo. E qual é o órgão que faz, através de qual órgão que você faz esse registro, que a gente tem a garantia de ter essa marca registrada? Hoje aqui no Brasil nós temos a Lei de Propriedade Industrial, que vai regular as questões atenientes à propriedade industrial, né, dos negócios. O que seria a propriedade industrial dos negócios? É o seguro das invenções. Se você tem uma marca, para que outra pessoa não use indevidamente a sua marca, você precisa ter o registro dessa marca devidamente protocolado no órgão responsável. Aí, respondendo a sua pergunta, aqui no Brasil, o órgão responsável, né, que é a autarquia federal responsável por recepcionar esses registros de marca, é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Somente com o registro devidamente depositado no órgão competente é que você vai ter assegurado o uso exclusivo da sua marca em todo o território nacional. E qual é a importância de fazer esse registro da marca, assim, no início, né? Eu acredito no meu sonho, quero investir, quero continuar trabalhando e quero garantir que essa marca continue sendo minha. Quais são os principais riscos também que a gente corre por deixar isso, por prorrogar isso também? O registro de marca, ele é fundamental. Ele não é nem algo mais opcional. Se você quer ter exclusividade sobre a marca e se você não quer ter problema jurídico com a marca, você precisa ter o registro dessa marca, né? Por dois motivos. Evitar o uso indevido de uma marca que você criou, idealizou para o seu negócio. E dois, não usar marcas que já pertencem a um terceiro, né? Que é muito comum, algumas pessoas, não é tão comum assim, né? Algumas pessoas vê uma marca bonita e falam, gostei dessa marca, vou aplicar para o meu negócio. Isso não pode acontecer, né? Isso incorre no crime de concorrência desleal. Eu não posso me apropriar de uma propriedade intelectual de terceiro, e aí eu posso até ter que pagar indenização por uso indevido de marca. Então, além de trazer segurança jurídica para a sua própria marca, evita problemas, né, e prejuízos por uso indevido de marca. E a gente pode ter, inclusive, multa, né? Tem toda a questão também por usar alguma marca similar ou ter alguma inspiração, né, de alguma marca também parecida. Quais são os riscos quando a gente usa essa marca e de que forma que a pessoa tem uma notificação? Como que funciona a respeito disso?
há duas formas. Existe a notificação extrajudicial por uso indevido de marca, né, no qual você pode indenizar a pessoa proprietária da marca, ou a notificação judicial. Hoje, no Brasil, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, o uso indevido de marca é punido com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? Então, é algo extremamente sério. Não é... Então, eu posso ser presa por usar uma marca indevida. Exatamente. Isso é muito sério, né, gente? Exatamente. Então, não é só questão de proteger o seu patrimônio intelectual, né? Se você usar a marca de terceiro indevidamente, você pode incorrer nesse crime de violação aos direitos de propriedade industrial de alguém. Tá certo. É um assunto muito interessante. Temos muito a falar a respeito disso, mas vamos agora para o intervalo e voltamos em seguida. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Ministério da Saúde apresenta Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Foram dias de muita diversão e aprendizado, onde pais e filhos participaram de diversas atividades e conheceram passos importantes para a saúde dos pequenos. Entregar a eles uma refeição saudável, uma alimentação saudável, é isso que eles vão conhecer e é isso que eles vão comer. E a alimentação anda junto, né, do esporte. Eu acho que uma coisa completa a outra. Com certeza vai trazer muitos benefícios para a vida dela, para o futuro. Vamos voltar à nossa história para mostrar para vocês tudo o que aconteceu por aqui. Centenas de famílias brincaram, pularam e gastaram muita energia. As crianças se divertiram tanto que joguinhos e vídeos no celular ficaram de lado. E depois de muita agitação, nada melhor do que um lanchinho saudável e saboroso feito com alimentos naturais. Porque aqui, alimentos ultraprocessados, como refrigerantes e biscoitos recheados, não tiveram vez. Eu não tomo refrigerante, eu só tomo suco e bastante água. Alimentos industrializados não fazem tão bem para a saúde. Agora, frutas, verduras fazem bem. A fruta é muito mais saudável porque ela sai da árvore. Comida saudável é bom para nos crescer. A Trupe da Saúde levou essa importante mensagem de muita alegria e dicas saudáveis. Quando eu como a comida saudável, eu me sinto bem mais forte. Eu prefiro da peca-peca. E para poder brincar de peca-peca, a gente tem que ter energia. Porque a energia a gente precisa comer. Alimentação saudável, atividade física. Brincadeira sem TV, celular e videogame. Todos juntos, crianças e adultos, aprenderam que crescer com saúde é muito simples e pode ser muito legal. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Empresários da Beleza, com Kátia Fonseca. Estamos de volta com a doutora Heloíse Melo, especialista em registro de marcas e patentes. E eu fiz uma pergunta bem direta aqui, né? Eu tenho já a orientação jurídica da doutora Heloíse, então as minhas marcas estão devidamente registradas, né? Parabéns. É importante dizer, porque a gente não pode correr esse risco, né? A gente tem todo o trabalho que a gente faz, tem toda a questão de divulgação, o marketing que a gente faz divulgando a nossa marca, e a gente não pode correr o risco de perder o trabalho por um deslize que às vezes a gente deixa de fazer. Na maioria das vezes por falta de orientação, né? Você comentou aí sobre muitas pessoas, né, hoje em dia deixam de fazer, é isso? Deixam de fazer o registro por falta de orientação? Acontece muito isso com você? Sim, por falta de conhecimento específico. Por isso que nós estamos aqui hoje para falar, né, levar conscientização e informar vocês sobre o que é isso, né, para vocês verem que não é nem um bicho de 7 cabeças.
né? Com um simples registro, você consegue evitar uma série de problemas e prejuízos ao seu negócio. E como que você define as vantagens de fazer o registro dessa marca? O que me garante todo o processo que a gente faz? O primeiro ponto é você entender que uma marca, ela representa o seu negócio. Né? A marca, ela é a identidade do seu negócio. Aí eu faço a pergunta, né? Quanto é que vale a marca Louis Vuitton, McDonald's, essas marcas famosas, né? O que vende, o que vai na frente do negócio delas é a marca. Eu não posso abrir um restaurante e, porque a marca McDonald's é famosa, me apropriar dessa identidade visual e colocar no meu restaurante que eu acabei de abrir. Por quê? Porque o que vai primeiro é a identidade visual do negócio, que é a marca. Então, o primeiro ponto é você entender a importância do registro de marca, né? Relacionado aos valores agregados da sua marca. E quais que são, então, as vantagens para quem tem o registro da marca, né? Primeiro, você vai ter assegurado a exclusividade de uso da marca em todo o território nacional. Então, o proprietário da marca, alguém que já passou por o processo de registro, vai ter assegurado o uso exclusivo da marca não só no estado de São Paulo, mas nos 27 estados da Federação Brasileira. Né? Você vai ter a possibilidade de abrir franquias, fazer licenciamento da sua marca. Né? O que seria o licenciamento? É eu emprestar minha marca para que alguém utilize aquela minha identidade mediante um pagamento de royalties, que seria um pagamento pelo uso da minha marca, né? A marca, quando você tem o certificado de concessão da marca, eu costumo dizer que é como se fosse a escritura de um terreno. É uma propriedade intelectual sua que você pode dispor dela como lhe for conveniente. Então, você pode vender a sua marca caso você não deseje mais empreender naquele segmento, né? Você pode fazer o que você bem quiser com essa marca, monetizar, ganhar dinheiro através da sua marca. Então, além de te trazer segurança jurídica, evitar o uso indevido da marca, né? Evitar processos por uso indevido por parte de terceiros, você ainda consegue fazer negócios e expandir o seu empreendimento através do bem mais valioso da sua empresa, do seu negócio, que é a sua marca, que é a sua identidade visual. Isso é muito interessante, né? Porque é uma criação, né? Eu tenho as minhas, né? Que a gente que cuido com muito carinho, que trabalho já há alguns anos, né? Desenvolvendo esse trabalho na área da beleza. Então, uma das minhas marcas é o Instituto 7, que entra nesse conceito, né? De licenciar o negócio, de dar uma consultoria e instruindo também outras pessoas a usar um modelo de negócio que eu já tenho e transferir isso para outras pessoas também, para que outros profissionais também possam trabalhar no mesmo formato, usando a experiência que eu adquiri também durante esse tempo, né, que entra na questão de franquia também, tudo isso, né, que a gente entrega um modelo de negócio. Inclusive, não é só a marca, né, a gente precisa fazer para depois dar continuidade em todo esse processo. Inclusive, tem a questão que você falou sobre inovar. A gente precisa também realmente inovar e ter cuidado até na questão, por exemplo, se eu vou usar tem a questão de cores, símbolos, também que são usados para identificar a marca. E eu já ouvi alguns casos também que a gente não pode nem usar um genérico, né, um similar que lembre aquela marca específica. A gente tem que ter esse cuidado também, né? Sim, existe aqui no Brasil 4 tipos de marca, né? Existe a marca nominativa, que é o nome, o exemplo, McDonald's, é o nome. Existe a marca figurativa, que é o símbolo, por exemplo, o M do McDonald's. Existe a marca mista, um exemplo, McDonald's mais o M do McDonald's. Isso é uma marca mista, porque é composto do elemento nominativo mais o elemento figurativo. E existe a marca tridimensional. Um exemplo, garrafa da Coca-Cola. Aquele layout da garrafa KS é uma marca tridimensional. Então, todos esses tipos de marcas são protegidos por lei. Eu não posso me apropriar e usar o M do McDonald's para referir ao meu restaurante. Eu preciso respeitar esse direito de propriedade industrial do titular da marca McDonald's. Então, a marca, sim, ela protege as figuras da marca e os nomes que pertencem à marca também.
Até porque tem toda essa questão de personalizar o meu produto. No caso, quando é um produto físico, né, ou quando é algum segmento específico. Então, tem várias formas de identificar a minha marca. Como você falou, uma embalagem, né, um formato de uma bolsa, um estilo de roupa, né, um padrão de roupa. Às vezes uma cor específica também que identifica aquela cor lembra tal marca também, tem tudo isso junto e a gente precisa se atentar também a esse cuidado de fazer. Tem alguns segmentos, né, tem alguns, como que é a questão das subdivisões, né, que a gente faz também. Sim. Como eu falei, existem esses 4 tipos de marcas, né, e antes da gente chegar nessa etapa de registro, existe um profissional, né, que é o especialista em marketing, desenvolvimento de brand, que é desenvolvimento de marca, que vai estudar todos os elementos que vão traduzir a essência do seu negócio. Ele vai escolher as melhores cores, que vai traduzir a essência do seu negócio. Então, uma marca, ela é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Se a gente for a fundo, uma marca, ela transmite todo o know-how do seu negócio. Não é somente um símbolo. É um símbolo que, eu repito, é a identidade visual do seu negócio. O que é diferente do registro de patentes, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma fórmula de um produto, aí nesse caso, ou uma ideia, um conteúdo, um conteúdo específico, aí eu preciso também fazer o registro de patentes, é isso? Então, é que dentro da propriedade industrial eu tenho vários ativos de IPI, ativos de propriedade industrial. Eu tenho a patente, né, que é quando eu desenvolvo um objeto que não existe no mercado, um exemplo, um copo. Eu desenvolvi um copo. Esse copo, como é um bem tangível, eu preciso patentear. A marca não é um bem tangível, é um bem intangível. Eu não consigo pegar uma marca, mas eu consigo visualizar aquela criação. Então, é um bem intangível. O termo correto é registro de marca. Porém, o órgão que recepciona tanto o registro de patente quanto o registro de marca é o mesmo, é o INPI. Por isso, as pessoas costumam chamar, vou patentear, falar, né, usar esse termo, vou patentear a minha marca, né? Não tem nenhum problema nisso, mas para fins jurídicos, esse não seria o termo correto. Mas o órgão responsável do registro de patente, registro de marca, registro de desenho industrial é o mesmo, é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aí, tirando um pouco os direitos, propriedade industrial, nós temos a questão dos direitos autorais. O órgão responsável é a CBL, Câmara Brasileira do Livro, ou a Biblioteca Nacional, no qual eu consigo registrar uma música, uma poesia, uma canção. Aí os ativos são outros, ativos relacionados a direitos autorais. Propriedade industrial tem a ver com negócios, tá? Muito bom, é muito interessante a gente se aprofundar mais a respeito disso, porque tem muitos profissionais que são muito criativos, né? A gente criar conteúdo aí didático, músicas, poesias, tudo isso tem a ver também, e a gente precisa registrar para que de fato seja nosso. Isso é muito importante também. Então, para as empresas aí que de repente desenvolvem fórmulas também de produto ou algum conteúdo didático, entra também na questão do registro da patente, né? Que a gente faz também, que é um outro conteúdo específico também, né? Exatamente. Por isso é importante a consulta de um especialista para definir em qual dessas categorias se enquadra, né? Se o seu ativo, a sua criação, ela refere-se a direitos autorais ou propriedade industrial. Muito bom. E quanto tempo demora, em média, para sair esse registro que é específico? Porque existe todo um processo por trás, né? Tem toda a questão de documentação, é necessário o acompanhamento de um advogado para que tenha o acompanhamento de todo o processo que acontece também. Como que funciona isso? O registro de marca, falando agora de marca, né, que é a identidade visual do seu negócio, o bem mais valioso do seu negócio,
processo administrativo, ele leva em média de 8 a 12 meses, né? Ou seja, não é só depositar a marca. Existe um processo por trás desse depósito de registro de marca. Eu costumo dizer também que ele é muito similar a um processo judicial. Por quê? Porque ele é composto por várias etapas. Eu tenho que protocolar o pedido de registro mediante uma petição de registro de marca. Eu vou ter fases recursal, né? Manifestação ou oposição, deferimento ou indeferimento da marca. Então, há uma série de etapas e esse processo, em média, leva de 8 a 12 meses. Certo. Então, precisa de um acompanhamento e precisa da orientação de uma advogada justamente por isso. A gente acompanhar todos os detalhes do processo, porque pode acontecer no meio do processo de ter alguns contratempos também. Então, é importante o acompanhamento da advogada, que seja especialista no segmento também por isso. E se acontecer de alguém copiar a minha marca, de que forma que a gente toma providências a respeito disso? Se alguém estiver violando, né, o seu direito de propriedade industrial, você deve procurar os seus direitos através de um advogado e enviar uma notificação extrajudicial ou judicial por uso indevido de marca, né? Então, como você é o detentor da sua marca, você consegue requerer os seus direitos. É isso, fazer o envio de uma notificação judicial ou extrajudicial. Esse é o caminho correto. O ideal é que você procure um especialista para que ele possa te auxiliar, elaborar uma notificação seguindo as normas, né, e as leis, ou você mesmo pode enviar uma mensagem para a pessoa, notificar a pessoa. Mas o mais importante seria você apontar todos os artigos da lei de propriedade industrial que a pessoa está violando. Certo. E tem uma outra informação, não sei se você pode comentar a respeito disso também, que às vezes acontece da pessoa confundir. O que aconteceu comigo também, eu fiz o registro de uma marca, porém eu fui, na hora de criar um site, aí tem a outra questão do domínio do site, que é um outro tipo de segmento, e também tem o registro do domínio, né, no site, na internet. Então, às vezes acontece de ter alguns segmentos diferentes, né? Porque o meu do Instituto 7 é no segmento da área da beleza. E eu localizei que já existia um site com o nome Instituto 7, porém de outro segmento. Então, na hora que a gente vai fazer o registro, tem as categorias também de segmentos diferentes, é isso? Isso, o INPI, ele subdivide os segmentos em 45 classificações, né? Então, pode existir a classificação 43, que se refere a restaurante, tem a 25, que é vestuário. Então, você precisa identificar o que seu negócio faz e adequar o seu negócio dentro de uma dessas 45 opções que o INPI disponibiliza. Certo. E atuar no segmento específico, porém, pode acontecer de ser usado o mesmo nome em outro segmento. Por exemplo, o Instituto 7 ter outro instituto de formação, no caso como profissional da beleza, né, segmento de profissionais da beleza, mas poderia também ser um instituto de formação de outra área, que isso também não influencia, né? Pode acontecer também de usar o mesmo nome, porém em outro segmento, mesmo que a marca não seja minha. Aí, quanto a isso, não tem problema, né? Exatamente. Um exemplo, o McDonald's, ele atua na classe 43, né, que é fast food, alimentação. Se você quiser criar uma loja de roupas, de vestuário, isso aqui é só um exemplo, tá? Uma loja de roupa na classe 25, que é a classe adequada para vestuário, uma marca não vai colidir com a outra, porque são segmentos totalmente distintos. A intenção do INPI é evitar o uso, além do uso indevido de marca, a confusão do consumidor. Então, é possível sim existirem marcas iguais, porém em segmentos diferentes, nunca no mesmo segmento.
Isso é muito importante também, é um detalhe aí que a gente precisa se atentar para fazer da maneira certa, né? Temos mais ainda para falar com a doutora Heloíse, mas vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouco. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Estudos que nós já fizemos no passado mostraram que as pessoas não têm consciência de que consomem muito sal. Para transformar isso em números, temos em torno de 12% das pessoas, dos brasileiros adultos, dizem eles têm a consciência própria que eu consumo muito sal. Mas quando você vai nos inquéritos e mostra consumo real de sal, 98% dos adultos consomem sal em excesso. O uso de sal em excesso gera diversas consequências para a saúde, independentemente da idade. Os problemas relacionados ao consumo excessivo de sal, que repercutem até em termos de precocidade de hipertensão e de outros problemas de saúde, começam mesmo na infância. E a formação do paladar também se dá na infância. Então é muito importante ter atenção a isso, porque o sal ele é um ingrediente culinário importante, mas tem que ser usado com muita moderação. No Brasil, o consumo médio de sal por pessoa é de 9,3 gramas por dia, sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de um consumo menor que 5 gramas por dia. O sal é o principal fator de risco dietético que existe no mundo, incluindo no Brasil. E ele tem uma associação direta com doenças cardiovasculares mediadas por hipertensão. Todas as doenças associadas ao consumo excessivo de sal são silenciosas, mas são preveníveis. Então é muito importante observar isso no dia a dia. O sal é um problema de saúde pública no Brasil. Por isso, em 2011, o Ministério da Saúde realizou um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para a redução do sódio nos alimentos industrializados. Já foram retirados 14 mil toneladas de sódio dos produtos, que é uma quantidade muito grande que vem sendo retirada. E os benefícios disso vão começar a ser estudados agora pelo Ministério da Saúde. Onde está o sal na alimentação? Grande parte do sal que nós consumimos é adicionado aos alimentos, seja no preparo, e isso inclui também os temperos em cubo, temperos em pó, molhos à base de sal, são muito utilizados no consumo e muitas vezes as pessoas, inclusive, automaticamente adicionam, seja salada, seja outra preparação, também adicionam sal. Alimentos doces também contêm sal. É importante lembrar também que não só alimentos salgados têm sódio, tem sal. São exemplos bolos, são exemplos biscoitos, são exemplos até algumas bebidas light diet que podem conter sódio também, até em quantidades maiores, em função dos adoçantes. Como ter uma alimentação mais saudável? Um ponto importante em relação ao que alimentos contêm mais ou menos sal é que a primeira regra do próprio Guia Alimentar Brasileiro fala que o consumo de alimentos deve ser baseado em alimentos minimamente processados in natura, ou seja, são alimentos que têm uma quantidade mínima de sódio natural e esses devem ser a base da dieta. Então entra as frutas, as verduras, as nozes, todos esses grupos alimentares, e quando for preparações culinárias que fazem parte básica da nossa dieta, arroz, feijão, carne, salada, com o mínimo de sal. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Estamos de volta, Empresárias da Beleza, com Kátia Fonseca, hoje num papo bem interessante com a doutora Heloíse Melo, advogada especialista em registro de marcas e patentes. E se eu tenho intenção, né, eu como profissional, tenho também, a intenção de franquear um negócio. Tem alguns passos que a gente precisa seguir para lá na frente eu poder ter o meu negócio em formato de franquia e dar continuidade também, né? Expandir o meu negócio. Você tem alguns passos que a gente precisa seguir, os passos mais importantes que eu preciso fazer primeiro antes de definir o meu negócio como franquia.
Tá. Lembrando que franquia é um processo de expansão, né? Você quer expandir o seu negócio, levar ele para outros estados, né? Outras comarcas, outras cidades, enfim. Então, como é um processo de expansão, no qual você vai ceder o seu know-how, que é toda aquela metodologia que você tem dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento, essa sua franquia, esse seu modelo de negócios, ele tem um nome, né? Ele tem uma identidade visual. E aí, para que você possa fazer a divulgação desse projeto de expansão, você precisa ter o registro da marca. Como é que você vai vender um modelo de negócio sem ao menos ter o registro da marca, tá? Então, é imprescindível ter o registro da marca se você tem a intenção de expandir, de criar uma franquia, uma franchise, né? Ou até mesmo um licenciamento de uma marca. Você só pode vender, você só pode negociar aquilo que efetivamente você é o dono. Então, se você não tem o registro da marca, você não é o dono da marca. Só é dono da marca quem efetivamente tem o registro devidamente depositado, né, concedido pelo INPI. Realmente eu já conheci alguns casos aí de pessoas que trabalharam por alguns anos construindo uma marca e, infelizmente, por um descuido, deixou de registrar, e a gente acaba tendo muito prejuízo com isso, porque depois que passa a ser um processo judicial também, por alguma pessoa reivindicando, né? Eu, mesmo sendo a pessoa que fez a invenção da marca, estou trabalhando há mais tempo, posso ter problemas com isso, e aí eu deixo de ter a marca que é minha e acabo tendo problemas quanto a isso, né? Porque se eu continuar usando, aí nesse caso a pessoa que está usando essa marca pode ser lesada e deixar de usar porque alguém foi lá e registrou. Como você disse, o dono é quem registra, né? Então, se eu deixo de registrar, de tomar esse cuidado, eu acabo perdendo os direitos daquela invenção que eu tive. Isso é muito importante, a gente não pode descuidar, porque a nossa criação é uma coisa que tem muito valor, né? Pode ter muito valor no mercado e principalmente para a gente, né? Tem muito valor também. E no caso de licença de uso da marca, tem a questão de uma autorização que eu posso passar para outra pessoa, pode ser também do mesmo segmento, e eu dar essa orientação, uma consultoria em um modelo de negócio, para a pessoa usar o meu modelo de negócio para replicar no negócio dela também. E tem a questão de franquia, que aí nesse caso tem o vínculo também profissional, e também tem a questão de royalties, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente assim, a definição de royalties, como que funciona nesse mundo das franquias, para quem quer dar seguimento aí, algumas coisas que são importantes também, que é diferente, né, na questão da licença de uso da marca. Tá, o royalties nada mais é do que uma prestação pecuniária, ou seja, você vai ter um valor, né? Você vai receber um valor pelo uso de algo que é seu. Você vai emprestar a sua marca para que alguém faça negócios através da sua marca, e em contrapartida você vai receber um valor pelo uso da sua invenção. Tá? E aí você só consegue receber royalties. O royalties não existe um valor padrão, você que vai pactuar, fazer um contrato entre você e quem vai utilizar a sua marca, né? E aí você vai receber um valor pelo uso da sua marca ou do seu ativo de propriedade intelectual. E isso tem muito a ver também em questão de definição de valores, o quanto a minha marca vale, né? O que pode, de que forma que pode ser negociável. Aí entra mais a questão de contratos entre as empresas que vão atuar usando essa devida marca, né? Isso é muito interessante, porque todo mundo que pensa, que começa a ver o crescimento do negócio, às vezes a gente acaba chamando a atenção
e ou pessoas copiam, ou pessoas nos procuram também para usar o nosso exemplo. E isso a experiência que a gente adquiriu durante o tempo de trabalho, a gente pode sim vender através de uma consultoria e disponibilizando, né, a licença ou transformando o negócio em uma franquia. Eu costumo dizer que é bom para ambas as partes, né? Primeiro porque pode existir alguém que esteja começando agora no seu negócio, no seu empreendimento, né? E aí ele não tem noção do que fazer. Então você, como já tem vários anos de experiência, pode se valer disso para poder fazer crescer o seu negócio. Então é uma coisa que vai beneficiar ambas as partes. Alguém que está começando agora o seu negócio, o seu empreendimento, pode usar o seu know-how, e você que já está há muitos anos no mercado, né, com uma experiência, uma bagagem de negócios há muito tempo, pode receber uma contraprestação por causa de tudo isso. Então vale a pena para ambos os lados. Isso é importante, porque se eu tenho um negócio que ele é replicável, tem algumas coisas que a gente precisa formatar, né, em questão de franquia, de vender como uma franquia. A gente precisa formatar processos, inclusive, né, de que forma que é feito para o negócio dar certo. E depois disso, aí sim, vender em formato de franquia, dando uma consultoria, porque a gente tem toda a questão de suporte, né? O suporte do dono da marca, suporte de marketing, a divulgação de um negócio que já existe e que já está dando certo. E uma pergunta que é assim, muito importante e que gera curiosidade. Em questão de custos para a gente fazer o registro da marca, tem a questão de taxas e tem a questão de serviços também. Como que funciona nessa parte do processo? O valor de prestação de serviços, ele pode variar de profissional para profissional, tá? Mas o custo administrativo, né, as taxas administrativas, para você ter um registro de marca, começa a partir de R$ 142. Por que a partir? Porque depende muito do porte empresarial do seu negócio. Se for uma pessoa física, ou um MEI, ou uma empresa de pequeno porte, a taxa administrativa para registro de marca é de R$ 142, ou seja, um valor perfeitamente possível, né? Mas infelizmente as pessoas levam aquela ideia antiga de que registro de marca é impossível, é muito caro, é mais de R$ 5.000, um exemplo. Mas não é verdade. Você consegue ter o registro da sua marca pagando a taxa administrativa de R$ 142. E há diversos profissionais, né? Existe um valor médio de mercado que o registro de marca ele varia entre R$ 1.000 a R$ 2.500. Depende muito da empresa contratada, mas é perfeitamente possível você ter o registro da sua marca. Então, lembrando que, nesse caso, o processo tem as taxas administrativas, né, que são taxas de documentos que são registrados no INPI, e também a prestação de serviços, né, que são os honorários do advogado que está fazendo toda essa parte de processo e o acompanhamento, né, de tudo que ocorre aí durante esse período. Lembrando que o período é de 8 a 12 meses, que precisa ter o acompanhamento do advogado também, que fique lá monitorando, né? Às vezes tem algum requerimento, tem alguma coisa de informações que a gente precisa entrar aí no meio do processo, ou até que alguém reivindique, né? Porque a marca só passa a ser minha depois que finaliza o processo e que seja feito a finalização do processo, para que devidamente seja registrado em meu nome. Nesse caso, a gente falou lá no início a importância de se formalizar como empresa, mas quando eu vou fazer um registro de uma marca ou patentear algum produto, eu posso também fazer no meu CPF, né? Sim, o registro de marca ele pode ser feito tanto no nome da pessoa jurídica, que é através do CNPJ, quanto no nome da pessoa física, que é através do CPF. Então, você não precisa necessariamente ter um CNPJ para ser dono de uma marca.
Eu posso trabalhar com invenção de ideias, né? Assim, testar e aquele negócio funcionou, e eu posso também fazer o registro e, através disso, vender, transferir essa ideia para que outras empresas também negociem esse trabalho, essa minha invenção também, né? Exatamente. Como você é o dono da sua marca, você é o dono daquela propriedade intelectual, você pode dispor como você achar conveniente, né? Se você quiser ajudar outros negócios através da sua ideia, isso é perfeitamente possível também. Por isso é interessante essa questão do registro de marca em nome de pessoa física. Que às vezes você não tem um negócio, mas você vive prestando serviços para outros negócios através da sua criatividade, do seu poder inventivo, né, no caso. Muito legal, é um assunto muito interessante. Doutora Heloíse esclarece todas as informações com muito conhecimento. Então, a gente vai ter a doutora Heloíse aqui por alguns programas, tirando dúvidas também dos telespectadores, dos profissionais da beleza que nos acompanham, de profissionais de outros segmentos também que queiram deixar suas perguntas. Vamos deixar também o contato da doutora Heloíse. No Instagram, a gente vai deixar uma foto de hoje da gravação. Se você quiser acessar e fazer a sua pergunta, curtir, acompanhar a gente no nosso canal também. A gente pode também deixar o contato para, caso a pessoa queira fazer a consultoria, ter um bate-papo particular com a doutora Heloíse para orientação mais aprofundada nesse segmento. Então, muito importante a gente ter toda essa orientação e seguir, né, tudo o que precisa para a gente, de fato, ser o dono da marca. Eu agradeço, doutora Heloíse, aproveita e deixa o seu contato também, para que os profissionais possam ter acesso também a mais informações com você. O meu contato é @Heloise_Melo. E o telefone, você é daqui de Barueri, né? Isso, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram. Ah, legal. Também vamos deixar aqui o Instagram do programa Empresárias da Beleza, _canal, caso você queira ter acesso aos nossos conteúdos. Vamos deixar uma foto minha e da doutora Heloíse, que vai ser a foto oficial do programa de hoje, para você comentar e deixar as suas perguntas. E nos próximos programas, caso tenha alguma pergunta, você pode acessar também através do telefone 19 98129 8124 2969, fazer a sua pergunta, que vamos repassar também para a doutora Heloíse e responder nos próximos programas.